Olá, vamos lá retomar nosso papo paliativo. Hoje vamos conversar sobre as repercussões emocionais das festas natalinas. Vamos esperar que a nossa convidada, ela já está aqui. Aqui o convite, acho que já chegou. Vamos ver, deu certo. Vamos entrando, minha gente. Aí, deu certo. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, Gi. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Como é que você tá? Quanto tempo? Pois é. Todo mundo me ouvindo bem? Me escuta bem, Que Gi? fique registrado. Eu estou te escutando bem. Que fique registrado. Vou pedir para o Papai Noel um suporte para o celular. Isso, vamos nos ajeitando. Bem-vinda, Gi. Muito obrigada por aceitar esse convite. Bem-vinda aqui no perfil para a gente fazer nosso papo paliativo. É um prazer receber você aqui. Que seja a primeira de muitas. Boa noite, Opa, pessoal. prazer é todo meu. Sejam muito bem-vindos, todo mundo aí que está entrando. Então, pessoal, vamos começando aqui. E nós duas gostamos muito de conversar sobre, né, cuidados paliativos. Então, vamos começando para que a gente já dê início aí. Antes, então, da gente entrar, a gente tem algumas perguntinhas que a gente salvou ali para ir fazendo, conversando. Uhum. Mas antes, eu queria só pedir para a Gi se apresentar, então, falar da formação dela, para que vocês possam conhecê-la também. E aí a gente já dá sequência na nossa conversa aqui. Eu queria confirmar com o pessoal aí que está ouvindo a gente, se estão ouvindo direitinho, se não está falhando, porque o teu som tá falhando um pouquinho, viu? Deixa Tá. eu. Não sei se é o meu, o pessoal tá escutando a gente direitinho aí? Vou virar o meu. Opa, tá ouvindo bem, tá ouvindo Por favor. bem. Tô vendo, tô vendo meus alunos, tô vendo algumas outras pessoas que são meus fãs aí, né, Vânia? Um beijão pra você, outro beijão pra Ana. Ó, Então, né? Eu sou a Gisele, eu sou psicóloga, sou tanatóloga. Aí a gente, no decorrer, vai explicar o que é o tanatólogo, né? Eu sou paliativista, tenho especialização em psicologia da saúde hospitalar, especialização em saúde mental, mestrado em teologia com ênfase em administração e cuidado pastoral, e eu estou quase terminando um aperfeiçoamento em cuidados paliativos pediátricos. Eu dou aula em duas faculdades, né? E uma das faculdades é a Fabapar e a outra é a Faculdade Fidelis, né? E os meus aluninhos aí que estão me assistindo aí são do curso de psicologia e também na luta, né? Eu faço atendimento individual, online, domiciliar e estamos aí na luta para poder estudar, para poder aprimorar, porque não dá para parar, né? uhum, perfeitamente. Isso mesmo. É, então, eu vou me apresentar rapidamente também, caso tenha, provavelmente tem pessoas que ainda não me conhecem. Eu sou a Daiane, sou médica, eu sou especialista em medicina de família e comunidade, sou especialista em cuidados paliativos, formei lá em Barretos em cuidados paliativos e atualmente eu trabalho em hospital, ambulatório e atendimento domiciliar, como paliativista. Muito bem. Eu Presente. fico de olho aqui junto no computador para não perder as perguntas ali do bate-papo. E
Gi, para a gente já ir começando aqui a nossa conversa, não estender mais, não demorar mais, essa época do ano é uma época delicada, né? Você vê nas lojas, na cidade, muita luz, muita alegria, muito preparo para uma festividade. Mas a gente que trabalha com cuidados paliativos, a gente sabe que não é todo mundo que está feliz, né? Que está empolgado com essa época, por diversos motivos. Então, a gente queria, né, trazer essa nossa conversa aqui, esse espaço para essas pessoas que não se reconhecem nessa luz toda, nessa alegria toda que a gente vê por aí. Também gostaria de compartilhar, antes também da gente começar a conversar sobre isso, para quem não sabe, nós duas, além de profissionais que lidam com cuidados paliativos diariamente no nosso trabalho, nós também somos familiares enlutadas, né? Então, eu tive a perda do meu irmão no ano passado, por conta da Covid, e a gente também passou por uma situação, né? Se ela quiser, ela comenta também. Então, nós também estamos do lado do profissional e do lado do familiar enlutado. Então, a gente não só fala, a gente vivencia também aquilo que a gente orienta e cuida ali das pessoas. Então, acho que isso também traz uma bagagem, né, para a gente poder conversar, porque a gente também está calçando esse sapato, né? A gente está nessa jornada junto aí com as outras pessoas que também passam por isso, e isso faz com que a gente consiga enxergar com outros olhos, além da nossa formação técnica, da formação profissional. Pois é, e aí quando a gente fala, né, a respeito, né, de luto, de morte, parece que não combina com o Natal, né? O Natal é para você lembrar o nascimento, né, do início de um ciclo, e eu e você trabalhamos com o decorrer do ciclo para chegar ao fim. Mas o que acontece? Se tem uma coisa que é certa nessa vida é a morte. E não adianta não falar, não adianta fugir, não adianta escapar dela, porque ela vai chegar. E aí fica ao nosso critério escolher como passar por essa situação, né? Como viver com isso. Porque já que eu vou morrer, como é que eu quero morrer? E no Brasil, esse tema é um tema tabu. E aí, quando é tabu, não se fala, mas se não falasse, resolvesse, mas não resolve, pelo contrário, né? Na prática clínica, nesses atendimentos, a gente percebe que ao longo, pode ser que a pessoa nem procure oficialmente por um luto, mas no decorrer dos atendimentos você percebe que ela passou por alguns lutos durante a vida dela e não cuidou disso. Né? E aí, quando a gente fala agora, né, especificamente a respeito dessa live, né, que nós estamos falando, direcionando ao Natal, né, o que faz com isso, né? Como na hora que eu estava ali me apresentando, né, que eu sou tanatóloga, o que é a tanatologia? É a ciência que estuda os aspectos da morte e do morrer. E parece meio mórbido, né? Mas quando a gente fala de morte, nós estamos falando de vida. Como é que eu quero viver? Como é que eu estou vivendo? A maneira como eu vivo? E já que a finitude ela vai chegar da melhor forma possível. E se não chegar de um jeito muito legal, né? Como às vezes um acidente, algo trágico, que as pessoas que ficarem, elas sejam respeitadas, elas sejam acolhidas. E como você bem disse, né, nessa questão de vivenciar o luto, né? O meu pai faleceu em setembro. E não existe nenhum manual, nenhum protocolo para que você possa dizer, olha, você vai se sentir assim ou assado. Porque o luto, ele é um processo natural, normal, que todos nós, um dia ou outro, vamos passar. E quando fala de luto, não é só morte. O luto, ele é a perda. Ele é o processo daquela perda. E aí, como você vai vivenciar, é um aspecto individual, único, não tem como comparar, não tem como quantificar, né? O que a gente precisa é falar mais a respeito disso e acolher e respeitar, né? Existe alguma definição para o luto? O luto, né, tem vários estudiosos, né, e aqui no Brasil nós também temos alguns nomes bem importantes,
Mas o luto, ele é um processo de elaboração após a perda, seja ela qual for. É um rompimento, né? Então, você tem algo muito importante na tua vida, que pode ser uma pessoa, que pode ser um trabalho, um relacionamento, algo que tenha um símbolo muito importante na tua vida e que é rompido. Após esse rompimento, e o detalhe, é rompido sem a tua autorização. É por isso que a gente sofre, porque ele rompe porque você não quer. E aí, esse processo de rompimento nós chamamos de luto. Então, não existe aquela coisa assim de dizer assim, então vamos superar, vamos vencer. Não é algo que está gerando competição para ganhar no final. Mas para se elaborar toda essa dor que está aqui dentro, né? Você identificar, você saber o que é aquilo, dar um nome correto, né? Se permitir vivenciar isso. Certo. E uma das perguntas que chegaram também, que é uma dúvida de bastante gente, tem gente que fala assim, depois de um ano as coisas melhoram. Depois de um ano não é mais considerado luto. Depois de tantos meses, enfim, existe esse critério? Como é que funciona essa questão do tempo? Nós vemos assim que a internet ela ajuda, mas às vezes ela atrapalha, né? Porque se as pessoas elas procurarem conhecer um pouco mais a respeito, elas vão ver que muita coisa mudou. Antigamente, até se definiam prazos, né? De 6 meses a 1 ano e tal. Nós sabemos que o primeiro ano, para muitas pessoas, e aí eu volto a dizer, né? Não é para todas. É sempre muito particular, mas nós sabemos que muitas pessoas no primeiro ano dessa partida, elas acabam sentindo de uma forma diferente por ser a primeira vez, é o primeiro Natal, é o primeiro aniversário, porque se sentir mal em datas especiais não é específica do Natal, né? Pode acontecer no aniversário da pessoa, em alguma outra data especial. Por que no Natal, né? Porque o Natal remete à família, remete à felicidade, alegria, reflexão. E aí, quando a gente fala dessa questão aí de 6 meses a 1 ano, não tem como você quantificar. Então, uma pessoa foi importante para você só 1 ano e depois de 1 ano passou, acabou, né? Então, é muito particular isso. Então, não existe um tempo. É claro que no decorrer, porque a gente fala de um luto mais saudável, né, de uma elaboração mais tranquila, a pessoa ajeita aquela dor ali dentro dela e passa a voltar às atividades dela. É claro que a vida nunca mais vai ser a mesma, né? Então a gente tem aí na literatura que fala que nós temos um mundo presumido, né? O que é esse mundo presumido? É que você criou um mundo para você, né? O que você ia fazer em 2022, o que você vai fazer em 2023, o que você vai comer amanhã, onde você vai passear. Então, de repente, acontece da perda. Então, aquele mundo, ele se rompe. Então, até você conseguir, eu brinco, né, ajustar o GPS aí de novo, né, até você conseguir se organizar, se reorganizar, leva um tempo. E esse tempo é muito particular, porque depende muito também do vínculo que você tinha com a pessoa que você perdeu. Né? Então, sempre lembrando aqui, né, porque não necessariamente a pessoa vai ficar triste no Natal por conta de uma pessoa. Às vezes ela pode estar elaborando um luto agora no Natal por um emprego que ela perdeu, por um fim do relacionamento, a partida dos filhos de casa, qualquer coisa, até mesmo um pet, né, a perda de um bebê, tantas coisas, tantas perdas talvez, né, porque no final do ano a gente costuma brincar, né, que vai fechar para balanço e vai fazer a análise, né, de como é que foi esse ano. Todos os meus pacientes eu pedi para eles fazerem uma retrospectiva de como foi o ano. E nisso nós somos obrigados a pensar, né, como é que foi esse ano de perdas, de ganhos, de alegrias e de tristezas. Então, talvez algumas datas dessa, a pessoa se dá conta que ela não tem família, que ela perdeu aquela pessoa que ela amava. Então, nesse processo, não é impossível você quantificar quanto tempo cada um vai vivenciar esse processo, né? Depende muito de pessoa para pessoa. Boa noite, Carla. A Carla, nossa amiga lá de Prudente. Ela, paliativista.
vista também, enfermeira. Bem-vinda, Carlinha. Essa questão do tempo é muito relativa mesmo. A nossa vivência familiar, a minha perda, então, tem mais tempo do que a da Gi, né? A gente já é o segundo Natal, né? Sem um ano. E é estranho, assim. Tanto mesmo dentro da mesma família, o luto pela mesma pessoa, ele se apresenta de formas diferentes para cada um, né? Então, minhas avós vivenciaram de uma forma, meus pais de outra, eu de outra, então, meu outro irmão de outra, cada um tem a sua forma. E é interessante como muitas pessoas falaram para nós, né? Depois de um ano acalma, depois de um ano diminui. E, e é muito relativo. Para cada pessoa é de um jeito, mas parece que quanto mais o tempo passa, né? Pelo menos falando por mim, parece que aquela ausência vai se consolidando, né? Aquela ausência, tipo, nossa, já passou um ano e pouco, e realmente, né, ele não está aqui. Então, é muito relativo mesmo, e é muito importante e esse acompanhamento e vivenciar mesmo, né, essas datas, porque, às vezes, tem gente que fala assim, eu vou fingir que a pessoa está viajando. Eu vou fingir que a pessoa está lá, não sei aonde, que uma hora ela vai chegar, só que ela não vai chegar. Então, às vezes, é importante, sim, você se permitir vivenciar essa ausência para ir consolidando e cicatrizando essa dor, né? Essa saudade tão dolorida. Então, isso é bem relativo mesmo. E quando a gente fala a respeito dessa questão da morte, né? Então, nós vemos que na nossa cultura, com essa vida corrida que a gente tem, parar para chorar, parar para pensar a respeito daquilo que é doloroso, não dá lucro para a sociedade nenhuma. Então, nós temos que trabalhar, ganhar dinheiro, passar o tempo, e aí não dá tempo de você elaborar essa dor que está aqui dentro. Né? A gente perde um pouco a noção do tempo, a gente perde inúmeras reações e elas são muito individuais. Eu fiquei mais irritada. Tem outras pessoas que ficam mais chorosas, outras não choram. E é muito sério a questão do respeito nessa individualidade, porque a nossa cultura, não posso falar de outros, mas pelo menos tanto das pessoas que eu atendo, como as pessoas que eu conheço, que muitas vezes já fizeram isso, e aí quem está nos lendo talvez possa compartilhar algumas coisas absurdas, né? Do tipo, não chore, isso vai passar, você tem que seguir em frente, mas espera lá, né? Você perdeu algo muito importante para você. Na pessoa para não ficar triste, né? Exatamente, ela não chora, você tem que superar isso, então espera lá. Aquela pessoa viveu quanto tempo com você? E existem lutos que a gente chama de luto não reconhecido ou não autorizado, né? Que são daquelas mães, daqueles pais que perderam seus bebês. Mas ele nem nasceu ainda. Você vai estragar seu Natal com isso? Você pode ter mais filhos? Então, porque a gente tem comportamentos de acordo com a cultura. A cultura, o que ela faz? Ela dita regras, normas, valores, e nós passamos a nos comportar de acordo com essa cultura. E o que a nossa cultura diz? Eu sou brasileiro, eu não desisto nunca, eu sou forte, eu consigo tudo que eu quero, tudo que eu quiser eu posso. Só que para a morte não é bem assim. Ela vai chegar de um jeito ou de outro. É claro que quando nós falamos de luto, para nós profissionais, uma das coisas que nós sempre temos que trabalhar é como é que foi essa morte. Porque aí o processo de luto ele vai ser diferente. Nós não podemos comparar quem vai sofrer mais e quem vai sofrer menos. Mas a maneira como a pessoa partiu, ela vai contribuir muito para a dificuldade ou não dessa elaboração do luto. Que nem, por exemplo, um acidente, né, um assassinato, um suicídio, né, que são mortes trágicas. Elas têm consequências muito complicadoras ali para o indivíduo. E aí precisa, com toda certeza, um acompanhamento profissional. Mas para os demais lutos, né, não que não precise,
Mas se a pessoa conseguir vivenciar essa dor, ter espaço para falar, ela conseguir chorar sem ser criticada, sem ser apressada, né? Do tipo, você tem mais filhos, você tem que amar os outros, tá todo mundo aqui te esperando, e agora no Natal, né? Você vai estragar o Natal de todo mundo. E aí eu devolvo para você o que faz, né? Vai ou não vai para o Natal? O que você acha? Olha, Gi, eu acho que não tem uma regra, né? Eu acho que a pessoa tem que sentir no coração dela como, como que ela quer passar por esse momento. Tem pessoas que vão justamente querer estar reunido com os demais, e tem pessoas que vão preferir ficar quietinho, né, na sua casa, no seu canto, não vão querer, né, bagunça, barulho, festa, muita gente. Então eu acho que a pessoa tem que olhar para dentro, assim, e ver como ela vai se sentir melhor. Ela vai se sentir melhor Exatamente. estando junto aos demais, ou ela vai se sentir melhor ficando mais quieta? E colocar isso para as pessoas, porque as pessoas, às vezes, na intenção de ajudar, querem impor comportamentos. Como você falou, você tem que superar, você tem que fazer, né? E na verdade a pessoa não tem que nada. Ela precisa olhar para si, para que ela consiga ela mesma se encontrar, se entender naquele momento ali e ver como que ela vai se sentir mais à vontade. Exatamente. Você, Porque o que acontece? Você determinar o que a pessoa tem que fazer é muito cruel. Muito cruel. Porque cada um dentro da mesma família, ela pode ter rações diferentes. Então, por exemplo, se você decidir ficar recolhidinha, não tem problema. O problema é você fazer algo que você não está se sentindo bem. É uhum, claro que cada ano você precisa rever os teus conceitos, você nunca mais participar de absolutamente nada, com certeza vai te trazer outros problemas. Mas o uhum, que é importante para quem está nos assistindo, né, fique bem claro, né, que o tempo disso depende de pessoa para pessoa, mas não sim, quer dizer que não é importante a pessoa refletir. Tem a parte uhum, positiva dela ficar recolhida se ela não se sente bem. Tem a parte positiva se ela decidir criar novas tradições, novas memórias, é, seguir em frente também no sentido de que ela pode ser feliz em alguns outros momentos também. Porque eu bato muito na tecla dessa questão do julgamento. Né? Então, se chora, é fraco, se não chora, é egoísta, é frio, então insensível, fica insensível, né? Fica muito complicado, né? Então, o que é para fazer? É para chorar? É para não chorar? E dentro da mesma família, como eu disse, né, tem reações diferentes. Então, talvez alguém chore, o outro que está com outras reações e que naquele momento está bem, vai lá, abraça. Mas e se eu chorar uhum, também? Chora tudo junto. Né? uhum. O choro, ele é Não tem problema, excelente, ele ajuda a né? aliviar. Não tem problema nenhum. Eu brinco com meus pacientes, olha, senta todo mundo no meio-fio e chora. Porque o Uhum, que vai acontecer? Vai aliviar, ajuda você a se organizar, ajuda você a colocar para fora e dar nome para o que você está sentindo. Porque talvez o uhum, que você está sentindo, eu não posso chorar porque eu tenho que ser forte agora para minha mãe. Mas não tem essa questão de ser forte. Minha mãe uhum, perdeu o esposo e eu perdi o pai. uhum. Você perdeu Tá o todo irmão, mundo sua mãe perdeu o sofrendo, né? filho. Né? E nós vemos Uhum, assim que a sociedade ela acaba validando alguns tipos de luto, principalmente o da mãe, mas é por um uhum, determinado tempo. Depois, pronto, mãe, chega, agora segue em frente. Então isso é muito uhum, cruel. E muitas vezes a gente recebe essa ordem sem questionar. E aí fica lá o irmão sofrendo, a irmã sofrendo, o filho sofrendo, para ninguém fazer o outro sofrer. E quando vê, tá todo mundo sofrendo, porque daí aquela que está sendo uhum. protegida fala: Meu Deus, tá todo mundo sofrendo por minha culpa. E quando vê, não resolveu nada e só complicou esse processo. E que Com às vezes certeza. a gente pensa, né? Por que nós estamos aqui, véspera da véspera de Natal, falando a respeito disso, né? Algum tempo atrás
jamais eu ia ser convidada para falar sobre esse tipo de assunto. Não sei você, Dai, mas não se falava a respeito disso. Quer ver, eu que trabalho também com questão de suicídio, aí piorava mais ainda que não iriam falar mesmo. E aí o que acontece é que não falar não resolve. Mas por que agora a gente está falando mais? Com a pandemia, infelizmente, né, morreram muitas pessoas. E aí não tem como colocar para baixo do tapete tanta perda. Porque cada luto, né, às vezes a gente vê numa família que perdeu várias pessoas, cada perda é diferente uma da outra. Mas quando você perde tudo de uma vez só e do jeito que foi, sabe, chegou aquele momento que você vai ter que falar assim, não, nós vamos ter que conversar a respeito. Né? Alguns anos atrás, uma empresa me convidou para dar uma palestra sobre luto, porque eles não sabiam o que fazer com os funcionários, né? Porque morreram funcionários, morreram familiares de funcionários, e não falar sobre o que está acontecendo é como se tivesse aquele elefante branco no meio da sala, né? Todo mundo está vendo que tem alguma coisa, mas e aí? Quem que fala, não fala? O que fala para o colega? O que fala para outra pessoa? Porque como ninguém fala a respeito de morte, e quem está aqui nos assistindo pode até confirmar isso, né? Ah, eu não falei nada porque eu não sei nem o que falar, né? Ou, não sei nem como ajudar a pessoa, porque nós temos uma cultura de que a gente acha que tem que falar alguma coisa. Se eu não falar, vai ter um treco. Isso aí que é o contrário. Muitas vezes um abraço, né? Né? Um abraço, muitas vezes você levar lá um bolo, levar uma comida, porque dependendo de como está a situação, a pessoa... E lavar uma louça. Olha, gente, tá aberta a vaga aqui para lavar louça, eu aceito. Então, assim, tantas coisas, porque é tanta coisa que dá para ser feita, e uma delas é perguntar para a pessoa, tem algo que você queira que eu faça por você? Né? Porque a nossa cultura, ela dita muito o que eu tenho que falar para o outro fazer. E aí é aquela coisa, né? A pessoa não quer. E aí você vai lá e diga, você tem que passear, você tem que sair, você tem que fazer isso, fazer aquilo. E aí você vira a vida daquela pessoa que está enlutada de cabeça para baixo mais do que já está. Né? E aí, em vez de ajudar, só atrapalha. Sem contar, às vezes, frases, comentários que a pessoa diz que está querendo ajudar, né? Mas alguns, às vezes, você não sabe se ri ou se chora de tão grosseiro que é e a pessoa nem percebe. Por isso é importante falar a respeito disso. Né? Sim. Não fazer comentários do tipo, a pessoa está melhor agora, ele descansou, ele está melhor agora, né? Não é o momento, não é adequado, né? Não diminui o fato de ter acabado aquele sofrimento, não diminui a dor de quem ficou. Então, às vezes... às vezes ele já viveu bastante, né? Mas eu queria que vivesse mais. Quem disse que eu queria? Sim. Né? Para quem ama e convive, nunca é tempo bastante. Né? Então, na falta de saber o que falar, não precisa falar nada. Se coloca à disposição, oferece apoio, pergunta para a pessoa o que ela pode estar precisando naquele momento e se coloca à disposição. Às vezes é o suficiente. Olha, eu estou aqui, conte comigo. É o suficiente do que a gente ficar, né? Falando, às vezes coisas que não vão ajudar, coisas que podem até atrapalhar. Então, tem que ter cuidado. Tem até alguns comentários que eu quero trazer aqui para nós. Vou ler os últimos e depois eu volto nos que eu saltei, estão ali mais para cima. Os comentários são muito dolorosos, né? Então, além de não ajudar, atrapalha. Melhor um comentário, né? Melhor ter morrido do que ter te abandonado com o filho. Então, são coisas que as pessoas não pensam antes de falar e acabam machucando mais do que ajudando. Aqui mais para cima, o Benjamin, não sei exatamente o nome, né? Falou boa noite. Faço parte de uma liga acadêmica em cuidados paliativos. Fico muito feliz em ver como as ligas estão se expandindo.
E é muito bonito como toda a equipe faz o trabalho de preparação da família quanto à finitude. Isso, aos pouquinhos, tem mudado nos serviços de saúde. A formação dos profissionais está melhorando, e no sentido dos cuidados paliativos, para que a gente encare a finitude de uma forma mais fisiológica, mais natural, com mais tranquilidade. E quando o profissional encara dessa forma, ele consegue, em primeiro lugar, melhorar a qualidade de vida do paciente, no tempo de vida que ele tem ali, né, que resta ali para ele, e ainda melhorar o acolhimento da família, porque a finitude nunca é fácil. A família sempre está em sofrimento, é sempre muito difícil. Então, encarar esse momento com naturalidade, como uma situação fisiológica, alterações esperadas, faz com que a família seja melhor acolhida e isso ajuda no luto. A gente às vezes não faz esse link, não imagina, mas a forma como a família vivencia a finitude do seu ente querido influencia de forma muito direta no luto depois. E quando a gente fala desse acompanhamento, né, porque primeiro, lembrando, né, que cuidados paliativos não significa que a pessoa já vai morrer ou que ela vai morrer, né, mas quando ela tem aquela doença ameaçadora da vida dela. E que no diagnóstico, você receber o diagnóstico de uma doença que ameaça a tua vida já é um processo de luto, né, porque, como a gente disse, o luto não é só a morte. Você recebeu uma doença que vai limitar muitas vezes o teu andar, o teu viver, a tua maneira de comer, de dormir, que muda a rotina de uma família por completo. Então, isso já é um processo de luto. E aí que nós entramos, né, de dar a melhor condição de vida para essa pessoa e para a família. Porque são várias mudanças. Então, se você tem o acompanhamento técnico, né, humanizado não é levar florzinha. Humanizado é com respeito, com atenção, levando em consideração a maneira como aquela pessoa pensa, como aquela pessoa acredita, o que ela acredita na vida dela, o que tem importância na vida dela. E quando você faz esse trabalho, você dá dignidade, né? Você coloca ela numa posição de respeito pela vida que ela tem. E quando nós falamos de finitude, a finitude, ela faz com que não só aquela pessoa, né, mas voltando à família inteira, você pode dar tempo para aquela pessoa fazer tantos acertos na vida dela. Questões assim de perdão, questões de, principalmente perdão, reconciliamento, os arrependimentos, né, que muitas vezes nós temos aí no decorrer da vida, mas é quando a gente fecha para balanço aí que você vai ver que muitas vezes você viveu para coisas que não valeu a pena. E é muito triste tomar essa consciência só nesse momento, né? Nesse processo ativo de morte aí, né? Sendo que a gente tinha a vida inteira para repensar. Eu falo que a minha vida tem um antes e depois dessa formação em tanatologia, porque foram altas aulas que eu chorei bastante, né? Repensando muita coisa. O que vale a pena, o que não vale a pena. Para o pessoal que me conhece aí, que está seguindo a nossa live hoje, né, sabe que eu estava morando no interior e deixei tudo e vim para cá, na metade do ano. E não com dor, com peso no coração, mas aquilo que valia a pena, né? E graças a Deus eu falo que deu tempo ainda de eu vir, de eu ficar um tempo ainda com ele, agora está cuidando, né, da minha mãe, me cuidando também, porque um luto, ele muda muito a nossa rotina, né? Em janeiro, a minha perspectiva era uma. Em dezembro, eu estou em outro lugar, com roupa de frio, com chuva, completamente diferente. Então, nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos. São adaptações, né? E aí, como nós não sabemos, e aí essa palavra, essa adaptação, né? Eu escutei uma palestra hoje cedo de um médico falando, né, que as pessoas estão ficando muito rabugentas, né? E quando nós somos muito teimosos, muito difíceis de lidar com mudanças, não é que nós não vamos ter sofrimento. Nós temos, né? Nós temos problemas. Mas o sofrimento psíquico, ele fica muito menor. Muito menor quando você consegue falar de coisas difíceis. E qual a cultura que a gente tem hoje?
de mascarar alguns sentimentos, né? Romantizar algumas coisas, no sentido assim, eu prefiro não falar nada, guardar para mim. Meu filho está sofrendo à toa, você tem que dividir o que você está sentindo, né? Escuta o que você está sentindo, porque se você faz isso a tempo, quanta coisa você evita lá na frente. E aí, nós sabemos que nesse processo, né, de morte mesmo, quantas confusões acontecem, porque talvez aquela família nunca conversou sobre algumas coisas, o próprio paciente muitas vezes não tem consciência de verdade do que está acontecendo, porque ele não quer falar a respeito disso, então as coisas ficam tudo muito mais difíceis. E aí você imagina, aí chega Natal, cadê aquela pessoa? Aquelas famílias, né, que tinham amigo secreto, que tinham coisas gostosas para lembrar, o que é que faz? Né? E é interessante que eu me peguei, né, até quem for olhar depois no meu Instagram ali, tem o Natal e o luto, eu me peguei sem perceber, procurando fotos do meu pai nos últimos natais. E eu já procurei até não querer mais um vídeo que a gente fez no Instagram que mudava a voz e aumentava o olho, sabe? E nós rimos demais, porque quem conhece a minha família sabe, né, que é todo mundo palhaço, todo mundo fala bobeira, dá risada. Então essas coisas, elas trazem saudade, já chorei, já dei risada, e tá tudo bem. Então você resgatar isso, por isso é muito importante ter uma vida com vida, para que quando esses dias ruins chegarem, você ter estoque para lembrar, para chorar, para dar risada. São as lembranças. E o melhor, sem julgamento. Porque o julgamento, acho que é uma das piores coisas que tem. Tornam as coisas muito mais difíceis e cruéis. Porque eu já vi paciente reclamando, né? Que as pessoas falam, isso é frescura. Você tem mais o que fazer. Então, assim, impor, que, calma lá, meu filho, um dia talvez isso aconteça com você também. E muitas vezes, por a gente não ter essa educação para o luto, né? Para a educação para a morte, faz com que a gente seja indelicado sem perceber. Então, esses momentos, né? Dessas lives, todo esse tipo de assunto que tem vindo à tona, ele tem trazido essa oportunidade de reflexão, de humanização, de respeito. E quando a gente fala, né, do luto do paciente aí, nos cuidados paliativos, não só do cuidados paliativos, né, mas de todo paciente aí que está internado, que está hospitalizado, mas tem o luto da equipe também, né? E que essa equipe também criou vínculo com eles. Né? Então, é sempre muito importante a gente olhar para as nossas vidas e como é que nós estamos lidando com esses lutos, né? Isso mesmo. Tem mais alguns comentários aqui. Minha melhor amiga não gosta de Natal e por um tempo tentei fazê-la gostar. Hoje respeito, mas não entendo como não gostar do Natal. Eu acho que a vivência de cada um é muito particular, né? Enquanto algumas pessoas amam o Natal e vivem momentos muito bons, outras não vivem esses momentos ou tiveram dificuldades no passado, emocionais, financeiras, enfim, né? De várias ordens. Então, acho importante, a Vânia, né, que comentou, que bom que você respeita, né, mesmo sem entender, você está respeitando o espaço da tua amiga, e é aquilo, se um dia ela mudar de ideia, se coloque à disposição, se um dia ela mudar de ideia e quiser aproveitar como você aproveita, ela sabe que ela vai poder contar com você, né, mas é muito... E é interessante, Daiane, que essa questão, né? Por que para uns é de um jeito e para outros é de outro, né? O luto, ele tem muito a ver com toda a construção de perdas que a pessoa tem desde a infância dela. Então, a maneira como ela foi construindo os vínculos, as perdas, vai repercutir lá na frente. Porque nós já nascemos perdendo, né? Perdemos o quentinho lá da barriga da mãe, né? Perdemos a amamentação, perdemos a vida boa de ser criança, né? Então, dependendo daquilo que a gente... Todas essas fases são perdas.
E como é que nós fomos acolhidos, como é que nós interpretamos tudo isso, e isso vai repercutir lá na frente. Então, que nem, por exemplo, o Natal, não precisa ser uma festa chique, glamourosa, coisas simples muitas vezes. Mas por que mesmo para quem fala que não gosta, porque se é muita propaganda em cima de que Natal é família, que Natal é festa, que é confraternização, que é reflexão, e de repente aquela pessoa, ela veio de uma estrutura onde era completamente bagunçado, né? Então não tinha estrutura, né? Era totalmente desestruturado, né? Ou aconteceram fatos próximos ou no Natal, e que aquilo acaba, né? Por exemplo, faleceu alguém bem no dia do Natal, bem na véspera, né? Então, essas pessoas que perdem, né, familiares, né, acontece alguma coisa, fica marcado. E aí a interpretação, né, que cada um vai ter daquele fato vai fazer diferença depois nos próximos anos. Então, o que é importante pensar? Se permitir pensar a respeito disso. Porque muitas vezes a pessoa, ela fala que não gosta, não sei se é o caso aí da nossa amiga aí, mas muitas vezes a pessoa nunca parou para refletir o porquê que ela não gosta. E tentar primeiro resolver esses sentimentos aí que talvez estão aí enroscados aí no coração. Não significa que ela vai querer fazer depois, mas tentar resolver isso. Resolver no sentido de refletir, no sentido de colocar para fora, dar nome para aquilo que aconteceu, porque aquilo que está no passado só deixa de ser passado quando eu resolvo, né? Ele vem para o presente junto. Então, para eu deixar ele no passado, eu preciso ir olhar, ir lá, acolher, conversar comigo mesmo para poder seguir, para resolver essa situação, né? E aí, assim, quando a gente fala em esse resolver, no sentido de se permitir sentir aquilo que aconteceu lá atrás. Às vezes é na infância o problema. E aí vão vindo outras perdas e pronto, não gosto mais de Natal, porque chega o Natal, o que vai acontecer? Não é esse Natal de 2022, é o Natal lá de 1980, que aconteceu alguma coisa. E aquele Natal de 1980 não foi cuidado, não foi tratado, não foi acolhido, não foi respeitado. E aí que é muito importante a gente saber que não fica nada escondido. Uma hora vem à tona, uma hora aquilo ali vai arrebentar. Então, para que não enrosque, né, com outras perdas, né, é muito importante a pessoa tirar um tempinho para ela, né? Uma das coisas que eu gosto muito de pedir para os meus pacientes é escreva. Escreva o que você está sentindo, escreva como eram os seus outros natais, né? O que você gostaria que acontecesse, faz uma poesia para a pessoa que você perdeu, desenha, alguma coisa que represente aquilo que você está sentindo. Né? Não é frescura, não é bobeira, mas você vai elaborando aqui dentro de você aquela perda para que ela comece a encontrar um lugarzinho para ela ficar quietinha. Porque o luto, ele não acaba. O que acontece é que o luto, ele acaba sendo reorganizado aí dentro de você para poder seguir em frente. Exatamente. A Dani Freitas comentou: eu perdi minha mãe quinta-feira passada. Encontrei ela já sem vida no sofá, logo que acordei. Estamos sem saber o que fazer no Natal, não tem clima. Então, em primeiro lugar, Dani, meus sentimentos para você, para tua família. E sobre não ter clima para o Natal, é claro que não tem, né? Muito recente. É como se vocês ainda estivessem num estado de choque, né? Não sei se ela estava adoecida ou se foi algo meio de repente, mas não deixa de ser um estado de choque esse comecinho, esses primeiros dias. E é inevitável estarem todos tristes aí no Natal, mas também é inevitável não passar por essa data, né? Ela está chegando e vocês vão precisar passar por essa data. Então, quem sabe, não sei com quem que, né, como é que é o contexto de vocês, com quem que você mora, mas quem sabe se reunir num momento ali de
recolhimento mesmo familiar, honrar a memória da mãe, de repente fazer algo que era importante para ela também, se ela gostava, por exemplo, de uma missa, né, frequentar a missa, se ela gostava de fotografia, rever as fotografias de família, uma comida que ela gostava de comer, de repente fazer uma homenagem ao legado que ela deixou para a família e se reunir, né, compartilhar a tristeza, né, nesse momento, né, estar unido com pessoas que sejam importantes para você, né, e para a tua família. Não tem como ser fácil, mas tem que passar, né? Os dias esse dia vai chegar, vai acontecer. E uma coisa que a gente falou aqui, mas que eu queria frisar também, é importante respeitar, sim, o momento de recolhimento. Se eu não quero me reunir, se eu não quero estar com pessoas, se eu quero ficar mais recolhida, mais quieta, precisa isso ser respeitado, mas quem está em volta, né, a própria pessoa e quem está em volta precisa se atentar, porque tudo tem limite. Se eu realmente não quero fazer nada, se eu realmente não quero mais levantar, acordar, sair da cama, trabalhar, comer, tomar banho, cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos, cuidar, enfim, me cuidar, a gente começa a ter uma questão de afetar a sua funcionalidade, de afetar o andamento da sua jornada, da sua vida, né? Então, isso requer mais atenção, isso requer um acompanhamento profissional, isso requer um cuidado maior com esse momento de luto. Então, o recolhimento, ele é sim importante, mas com limites, com você conseguindo caminhar, mesmo que devagar, mesmo que aos pouquinhos, né? Porque se isso se torna algo que eu não quero mais fazer nada, não consigo mais comer, não consigo mais dormir, não consigo trabalhar, não consigo sair de casa, não consigo me cuidar, aí já é um sinal de alerta. É um sinal de alerta que precisa de uma ajuda profissional. E esse é sinal de alerta, né? Não tem um tempo para acontecer isso, né? Não vai esperar um ano, né? Como falavam antigamente, de 6 meses a um ano, daí que vai procurar ajuda. Depende de pessoa para pessoa, o que ela está falando, né? Porque uma coisa a gente tem que pensar assim, é comum sentir isso, mas não é saudável permanecer com isso por muito tempo, porque começa realmente a travar, e dependendo como foi essa perda, como que a pessoa está vivenciando, às vezes pode até colocar em risco a própria vida, tamanho o desespero que a pessoa está sentindo. Né? E aí, às vezes a gente pensa assim, nós estamos pensando muito em adulto, como é que ficam as crianças nesse período? Então é importante não esquecer que as crianças também estão em luto. Elas vivenciam o luto de uma maneira diferente do adulto e é muito sério isso. Né? Se nós pudermos, desde pequenininho, usando os termos corretos, né? Cuidado, porque dependendo da idade que a criança ela está, ela entende de forma concreta. Então, se você falar para uma criança bem pequenininha, que virou estrelinha, que virou anjinho, realmente a criança pequena, né, até seus 5 anos mais ou menos, ela é da idade do concreto, da fantasia. Ah, mas eu vou falar morrer? Sim, morreu. E aí você pode ensinar a criança desde já que isso faz parte da vida e que não está errado sentir tristeza, né? Uma criança maiorzinha, até os seus entre 7 a 9, 10 anos, né? Depende muito da maturidade dessa criança, ela já entende a perda, mas ela não aceita que sejam próximos a ela. Então, ela procura não falar sobre, né? A criança menor do que 5 anos, né? Seus 2, 3 anos, ela sente que tem algo errado ali, que está acontecendo alguma coisa errada ali, e às vezes ela fica mais chorosa, né? Então, depende muito de criança para criança. E, em geral, todas as crianças, elas prestam muita atenção no que está acontecendo ao redor dela. Então, não adianta a família tentar disfarçar na frente da criança que não está triste, né? Ou então a criança pergunta assim, mamãe, você promete que não vai morrer como a vovó? Né? Como é que você vai prometer uma coisa dessa para a criança? Você olha,
não posso te prometer isso, mas vamos viver a melhor forma possível desde já. Perfeito. E aí você vai ensinando, né? Você vai trabalhando com essa criança. E tanto a criança quanto o adulto incluir nessa questão dos rituais. Memória. Caiu aqui a minha conexão? Não. Agora já estou te ouvindo de novo. Então, eu gosto muito de fazer a caixa de memórias, né, a caixa da saudade, onde o paciente traz, né, algumas coisas, né, que ele quer guardar de recordação, nós colocamos ali dentro, né, faz ali uma cartinha, algo especial. Quando bate aquela saudade, a pessoa vai lá, pega aquela caixinha, mata aquela saudade, guarda, e aos poucos. Tá? Então, é muito importante, chora, é muito importante lembrar dessa questão do tempo. Respeite o seu tempo, né? Respeite essa dor, né? E fale para as pessoas, porque a gente precisa educar as outras pessoas. Olha, nesse momento eu não quero conversar sobre isso, né? Principalmente dependendo como foi a morte. Tem pessoas que, céu, são muito indiscretas. Ai, como é que foi que aconteceu? E aí quer saber detalhes. E às vezes é uma coisa triste, trágica, constrangedora e que não tem necessidade nenhuma, por pura falta de educação, por pura curiosidade. E aí a gente volta àquilo que falou lá no começo. A melhor ajuda muitas vezes vai ser um abraço, vai ser o carinho, vai ser o respeito, você dizer para ela, olha, você pode chorar, não tem problema nenhum. Né? E também não tem problema se você não conseguir chorar. Porque às vezes tem pessoas que falam assim, mas e se eu comemorar o Natal, não vai ficar feio? Não tem feio nem bonito. Né? Não se culpe, porque a culpa é muito comum ela aparecer em algumas pessoas. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo outro, eu não comemorei direito o último Natal, se eu tivesse feito o meu último Natal do jeito que ele queria. Então, a culpa, ela é comum aparecer, mas é importantíssimo você não deixar ela sentar na cadeira, né? Você converse com ela, questione essa culpa que está vindo, que você vai perceber que nós não temos uma bolinha de cristal para saber como é que vai ser o outro ano. Né? Nós duas estamos conversando aqui, mas nós não sabemos se nós estaremos aqui o ano que vem. Então, é hoje que eu posso, é claro que o nosso papel como maturidade é sempre pensar em fazer o melhor possível. Mas o melhor possível não quer dizer que eu vou fazer o impossível. Então, tem coisas que não adianta eu querer me culpar depois, porque eu não sabia, não tinha controle, não tinha consciência. Então, se você quiser comemorar o seu Natal, não tem problema. Se você não quiser, não tem problema também. Mas é sempre passar num processo de reflexão. Se você está se fechando demais, né? Se você está entrando num processo de isolamento, né? Então isso com certeza vai trazer a longo prazo outros prejuízos. Né? Então, a mesma coisa a pessoa que já sai festa, 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 ela também a longo prazo vai trazer prejuízo, porque ela não está vivenciando aquela dor do luto. Então, não tem o que fazer com a dor do luto, a melhor coisa é deixar ela vir. Porque ela vem, organiza aqui dentro e se aquieta. Né? Perfeito. Tem mais alguns comentários que eu gostaria de compartilhar. O Cleiton, meu amigo enfermeiro também lá em Barretos. Quando não sabemos o que falar, o abraço apertado é o melhor consolo. E é isso. Às vezes não tem o que dizer, só estar presente. A Carla comentou, toda perda é um luto, né? E às vezes a pessoa que adoece e tem uma doença progressiva que vai perdendo ali funcionalidade, ela também tem luto. Ela vai perdendo a independência, ela vai precisando de ajuda para se cuidar, para comer, para tomar banho, para se vestir, para caminhar. Ela também está em luto, né? Se essa pessoa era muito independente, prezava muito a sua independência e começa a precisar de ajuda, ela também está em luto.
cabelo, quando está em tratamento de câncer, perde cabelo, parece bobagem para quem está de fora, mas é uma perda, né? As pessoas passam por luto, sim, por conta disso. Então, toda perda é um luto, em vários sentidos. Tem mais um comentário sobre o que não dizer. Deixa eu só achar ele aqui, porque agora eu perdi. E antes, até você achar, daí tem o luto também, né? Às vezes tem famílias que na festa acabam brigando. E aí nunca mais se conversam, nunca mais se falam. E aí cada Natal não é um novo Natal, né? É lembrar daquele último Natal devido à briga. Então é repensar algumas mágoas, algumas coisas, né, que acontecem nessa época, né? Porque a gente tem a tendência a associar algumas coisas, né? Então eu associo a briga ao Natal. Mas que tal no próximo tentar fazer uma coisa diferente? Né? Então uma das coisas que faz muito bem para a nossa saúde mental é criar coisas novas. Então eu vi há um tempo atrás uma moça, ela tinha morrido num acidente quando ela tinha 14 anos. Quando ela iria completar 18, a família fez uma campanha de doação de sangue para comemorar os 18 anos que ela iria fazer. Então, é assim, e foi muito legal, porque a cidade inteira, né, naquela reportagem, comprou a ideia, e aí a família chorou, a família ficou muito emocionada, fizeram um banner, né, em homenagem a ela. Então, assim, 4 anos depois, a família ainda estava e para sempre. A memória da pessoa, a pessoa ali, a vida da pessoa se perdeu, mas ela se perdeu pro lado de fora, mas ela está agora pro lado de dentro, viva. E aí, como você, para sempre, ninguém vai tirar isso de você. A questão é, vamos organizar para colocar um espaço bem legal para ela aqui dentro. Exatamente. Sobre, então, os comentários que não se devem fazer, a Vânia comentou, uma vez ouvi no velório de uma criança, Deus levou agora porque talvez ele iria virar um bandido quando crescesse. Então as pessoas tentam às vezes as pessoas tentam às vezes justificar uma perda, uma partida com coisas hipotéticas que não fazem sentido e que também não ajudam em nada. Então, né, mais uma vez, o silêncio poderia ter sido melhor. O Altair comentou muito importante. Não sei, ler o comentário. É muito importante abordar esse tema. Datas especiais são bem difíceis para muitas pessoas. Pode falar. Depois eu leio aqui o. Eu ia falar mais um comentário que uma vez eu escutei uma moça falando, né? Ela perdeu o marido e a pessoa disse assim para ela: ainda bem que você perdeu, que ele morreu, né? Já pensou se ele tivesse separado de você? Então, assim, chega a ser tão assim grotesco o negócio, né? Que você pensa assim, não, a pessoa não falou um negócio desse, né? E outras coisas horríveis, né? Eu falo que daqui mais uns anos eu vou criar um livro, né? Pérolas horrorosas de um velório, né? O quanto as pessoas precisam tomar cuidado com isso. Porque o que ela acha que a pessoa vai dizer mesmo, né? Que bom que ela morreu. Será que a pessoa espera que a outra pessoa responda isso? Ai, que bom que ele não vai virar um bandido, né? Como se, assim, simples assim. Como se justificasse, né? E isso é interessante, né? Que respostas simplistas nesses momentos, e na verdade em qualquer coisa, né? Qualquer coisa grave, a gente tem que tomar cuidado com o palpite. Eu vejo muitos pacientes falando nessa questão da depressão, né? Ah, é só fazer isso, é só fazer aquilo. Não é assim, né? A nossa vida ela é uma teia de conexões aí, né? De perdas, ganhos, questões biológicas, fisiológicas, emocionais, sociais, espirituais. É tanta coisa, tanta área da nossa vida que a gente precisa cuidar. E nesse processo de luto, tente buscar algo que você goste, algo que você não faz tempo. Talvez você não fique feliz, né? Mas tenta, né? Vai dar uma volta. Se vê que não vai dar conta, volta.
A mesma coisa a questão do Natal. Ah, estou e não estou com vontade de ir. Estou com medo de chegar lá e chorar. Se vê que não vai ficar bem, chora, volta, mas se permita fazer, mas antes de fazer, se permita refletir sobre isso. Porque antigamente as pessoas colocavam o luto em fases. Né? Primeiro você vai sentir isso, depois isso, depois isso. Colocava como se fosse algo linear. E o luto, na verdade, ele é aquele símbolo do infinito, ele vai e volta. Então vão ter momentos que você vai estar voltado para a perda e vão ter momentos que você vai estar voltado para a restauração. Por isso que o luto vão ter momentos que você vai dar risada, vão ter momentos que você vai estar irritado, vão ter momentos que vai surgir alguma lembrança e você vai ficar muito mal, muito triste, ou às vezes não vai acontecer nada disso. Então por isso que é muito particular. E você colocar, como antigamente era colocado em etapas, colocava a pessoa numa pressão maior ainda, né? Porque não quer dizer que a pessoa não passe, né? Pela negação, pela raiva, pela culpa, pelo medo, né? Pela barganha. Mas isso depende de pessoa para pessoa e pode ser que aconteça uma fase dessa só, não quer dizer que vai ser linear, não quer dizer que vai ser igual para todo mundo. Então, nós temos que cuidar para não comparar e não colocar as pessoas em caixinhas. Olha, minha família fez isso no Natal e deu certo, mas na sua família, na família do outro, talvez não dê certo. Não quer dizer que você não possa propor. Olha, você quer passar o Natal na minha casa esse ano? Proponha. Se a pessoa não aceitar, se ela recusar, respeite a decisão dela. Leva depois um bolinho, leva um pedacinho lá da guloseima que você fez, né? Não esqueça dela, mas é sempre ter o bom senso. Eu falo que o acolhimento do luto, ele se baseia no carinho, no respeito e no bom senso. Se você tiver essas 3 coisas, você vai estar apto para ajudar em muita coisa. Porque com carinho a pessoa se sente acolhida. Com respeito, ela sabe que ela vai poder expressar o que ela sente sem ser julgada. Né? Então é muito importante a gente não esquecer isso. Perfeito. Então, Gi, vamos nos encaminhar aqui para terminar, porque senão nós duas vamos varar a noite conversando, né? E tem um comentário, né? Que os cuidados paliativos ganhem mais espaço, pois só vivenciando percebe-se o quanto é necessário e digno ao paciente e aos familiares. O luto também está concebido nos cuidados paliativos. Por isso, a importância da equipe multidisciplinar, os psicólogos são muito importantes. Né? Então, eu compartilho, né, desse desejo que os cuidados paliativos se espalhem cada vez mais, que chegue ao conhecimento dos profissionais, que chegue aos pacientes e aos familiares que precisam cada vez mais, né, que a gente possa, né, que nós possamos nos capacitar e ajudar os colegas, né, incentivar os colegas a se capacitarem também, aqueles que gostam dessa área, para que a gente espalhe aí as nossas sementinhas dos cuidados paliativos para todos, o máximo possível de pessoas que precisem. E, sem dúvida, a equipe multidisciplinar é um cerne dentro dos cuidados paliativos. Não se faz cuidados paliativos sozinho. A dimensão do sofrimento são várias, né? São várias dimensões do sofrimento. E a gente precisa de um trabalho de uma equipe multiprofissional para acolher todas essas dimensões. E é importante a gente não esquecer que o luto no cuidados paliativos, ele não se encerra com a finitude, né, com a morte do paciente. Depois a equipe vai acolher essa família, a própria equipe precisa ser acolhida, né, para que possa ser trabalhado tudo isso. Né? É você dar dignidade do começo ao fim. Nós lutamos tanto, né, para a criança nascer com dignidade, para crescer com dignidade, e nós precisamos falar de finitude, nós precisamos falar de morte. Não é no sentido de provocar, tá? Porque a morte, ela faz parte da nossa vida. A morte provocada, ela não é natural, ela é vinda de uma doença, ela é vinda de extremo sofrimento. Aqui nós estamos falando a morte que faz parte da vida. E aí,
essa precisa, né, ser cuidada, ser valorizada no sentido de dar dignidade do começo ao fim. E, se infelizmente, né, a gente perde alguém aí por uma morte trágica, né, uma morte por suicídio, a gente precisa ter muito respeito por essa família, esse cuidado, né, são lembranças, às vezes, muito dolorosas. Então, todo esse trabalho, ele não se encerra, né, com a morte do paciente, ele tem que se estender. E que agora, no Natal, né, as pessoas possam repensar nos valores, né, aquilo que é importante, aquilo que tem sentido. Aproveite bem o seu Natal, crie novas lembranças, reviva as tuas lembranças, sente, né, esquece um pouco o celular, sentem aí no Natal, né, para quem for comemorar, deem risada, lembrem, faça o amigo secreto, faça amigo da onça, lembre de bons momentos, ri, né? São coisas simples, porque aquilo que tem valor mesmo não tem preço, que é o beijo, o abraço, né? O toque, o carinho, porque são essas coisas, essas lembranças que nós vamos criar que vai acalentar o nosso coração no dia que a gente perder alguém, né? E justamente por não sabermos o amanhã, né, quando será o nosso último Natal junto aos nossos entes queridos, é que cada dia e cada Natal, ou cada dia mesmo da nossa vida, deve ser aproveitado da melhor forma. Uhum. Cada dia é uma despedida, né? Então, faça da melhor forma possível. Possível, exato. E eu não sei se você quer indicar os livros agora, se a gente vai postar nos stories depois. Alguns livros aí que Então, possam ajudar o pessoal nesse momento. Eu esqueci os livros lá na clínica para mostrar. Mas aí depois eu vou deixar no meu Instagram a fotinha dos livros, né? Então tem vários aqui, né? Conversando sobre o luto. O luto é outra palavra para falar de amor. A vida depois da perda. Perdas e lutos. Poderia ter feito mais. O luto não funciona, né? Se a gente não lê também alguma coisa. E é muito importante, tem muita leitura boa, tem muito conhecimento, né? Mas aí depois eu deixo lá nos meus stories, né? A indicação de alguns livros e também livros para criança também, que é legal. Não só para criança, mas tem alguns que são específicos para criança. Uhum. Eu tenho um aqui que eu posso já mostrar e depois eu posto também. Estava até procurando aqui em cima os outros, mas não achei no momento. Mas tem um aqui que é para conversar com crianças. Uma flor para Tatal. É uma abordagem lúdica de como conversar sobre a morte com crianças. Mas depois eu posto ali nos stories também, para as pessoas terem aí como salvar o livro. Perfeito. Obrigada, Gilmar. Obrigada a todos aí. Gi, obrigada mais uma vez por aceitar esse convite. Temos bastante plano para manga e assunto. Vamos conversar mais vezes, trazer essa partilha aí da nossa vivência profissional, da nossa vivência pessoal. E estamos juntas. Muito obrigada. Eu que agradeço a todo mundo que ficou aqui até o final. Compartilhe com outras pessoas, talvez, que estão passando por esse momento, que o luto ele não tem uma regra, né? Que você não tem mas você se sinta livre para sentir, dar nome àquilo que você está sentindo, se aproxime de outras pessoas que querem te acolher também, né? Não se feche muito, não, né? Tenha o seu momento, mas se permita refletir sobre isso para poder seguir a vida aí. É isso aí. Uma boa noite a todos e até a próxima. Até. Feliz Natal e feliz Ano Novo para todos nós aí. Obrigada, igualmente.